dança das cadeiras no governo federal. Já era uma crônica anunciada a saída do Ministério das Relações Exteriores do então ministro Ernesto Araújo. Havia uma pressão muito grande do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do empresariado nacional, em cima do presidente Bolsonaro, para que ele pudesse mudar o chanceler, para que ele pudesse mudar Ernesto Araújo, tirá-lo exatamente desse ministério tão importante, ministério de diálogo, de entendimento, de diplomacia, inclusive com as nações vizinhas. Mas quando se pensou que somente Ernesto Araújo iria deixar a sua função, o presidente Bolsonaro aproveitou a oportunidade da retirada de cena do ex-ministro Ernesto Araújo para fazer modificações em seu governo. Somente hoje, 6 cadeiras rodaram. 6 ministros ou saíram ou mudaram de ministério, ou mudaram de função. Se não vejamos, o ministro da Casa Civil, que era o general Braga Neto, sai da Casa Civil e vai ser agora ministro da Defesa do Brasil. Quem vai para a Casa Civil? O ex-secretário da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, agora assume a chefia da Casa Civil. No Ministério da Defesa, como disse, o general Braga Neto assume e deixa a função o também general Fernando Azevedo. Fernando Azevedo era o ministro da Defesa. Esse sai e não foi relocado para nenhum outro ministério. No Ministério, na Secretaria-Geral da Presidência da República, sai Luiz Eduardo Ramos e entra a deputada Flávia Arruda. Essa deputada que vai para a Secretaria-Geral da Presidência da República é indicação do Centrão. É uma deputada que tem a bênção do presidente da Câmara dos Deputados, o alagoano Arthur Lira, que também é líder do Centrão, que aproveitou a mudança. Inclusive, Arthur Lira teve uma reunião hoje pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira, que hoje é um dos homens mais importantes desse país, conseguiu o Centrão emplacar na Secretaria-Geral da Presidência da República a deputada Flávia Arruda. Nas relações exteriores, com a saída de Ernesto Araújo, que nós falamos antes, entra agora o embaixador Carlos Alberto Franco França. Foi divulgada a semana passada da possibilidade do ex-presidente Fernando Collor de Mello, senador por Alagoas, assumir o Ministério das Relações Exteriores, vez que ele goza de uma amizade, de uma intimidade importante com o presidente Jair Bolsonaro. Mas depois das cadeiras rodando, quem assume o ministério, a diplomacia, a chancelaria do Brasil é o embaixador Carlos Alberto Franco França. Esse é quem vai dar as cartas agora na política internacional do Brasil. O Ministério da Justiça sai o ministro André Mendonça e assume em seu lugar o delegado da Polícia Federal, hoje secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O Anderson Torres assume o Ministério da Justiça. Anderson Torres é indicação da bancada da bala. Sabe que tem a bancada da bala? Quando falam da bancada da bala, são aqueles deputados e senadores que defendem o armamento, não é? Que defendem que todo mundo ande armado. E esse delegado da Polícia Federal, que assume agora o Ministério da Justiça, a grande imprensa está dizendo que ele é a indicação da bancada da bala. Assume Anderson França no Ministério da Justiça, sai André Mendonça. Para a
Advocacia Geral da União, a AGU, que tem status de ministério. André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça, retorna para a Advocacia Geral da União. Quando André Mendonça foi ser ministro da Justiça, ele era o advogado-geral da União. Agora retorna para o seu lugar, desocupando o seu lugar, o até então advogado-geral da União, José Levi Júnior. Esse sai do governo, não é relocado para lugar algum. Então nós vemos aqui que houve realmente mudanças no governo, mudanças importantes, significativas no governo de Jair Bolsonaro. A pergunta que paira no ar: essas mudanças estavam programadas para acontecer agora? O presidente Bolsonaro iria fazer essas mudanças agora? Com a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, isso aí já eram favas contadas? Jair Bolsonaro iria se sentir desprestigiado, desmoralizado. Toda a população ia dizer que Ernesto saiu porque o Senado exigiu, a Câmara dos Deputados exigiu, os empresários exigiram. E aí, para montar uma cortina de fumaça, Jair Bolsonaro resolveu fazer essa reforma administrativa, onde mudou em 6 cadeiras e 6 ministérios. Às vezes, eu fico pensando, será que o governo Bolsonaro não está desmoronando com a saída de Ernesto Araújo, que era o primeiro a sair hoje? 15 eram os ministros que haviam sido demitidos ou pedidos para sair em 2 anos no governo Bolsonaro. 15 ministros em 2 anos. Não é pouca coisa. Esses ministros saíram por quê? Quais os reais motivos que levaram esses ministros a pedirem para sair ou serem levados a pedir para sair pelo presidente Bolsonaro? Na verdade, nós torcemos que dê certo, mas a pulga fica sempre atrás da orelha. Eu penso, cá com meus botões, que o governo Bolsonaro está desmoronando. Adelson Andrade, para o portal BR 104.